Pegue, por favor, a palavra de Deus e abra comigo no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 33. Eu vou ler do versículo 4 até o versículo 6. Livro de Jó. Você sabe que o livro de Jó está no meio da Bíblia, né? Do lado ali dos Salmos. Jó, capítulo 33, do versículo 4 até o versículo 6. Observa se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus. E se tiver alguém perto de você sem a palavra de Deus, compartilhe a leitura da palavra com esta pessoa. Livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus como tu, do lodo também eu fui formado. Amém? Deixa eu ler de novo o versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Agora eu vou ler e você repetir em seguida bem alto e bem forte. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Amém? Quem crê que foi feito pelo Espírito de Deus? Você crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Então deixa a Bíblia aberta aí no teu assento, desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra do nosso Deus. Vamos aplaudir, povo de São Luís. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir, e enquanto você aplaude, diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, vamos aplaudir e glorificar aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória e de todo louvor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, a tua palavra será pregada agora. Eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça diante de mim. Envia agora, meu Deus, a tua santa palavra, com poder, com unção e com autoridade, e que a tua palavra, Senhor, agora vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Agora sente-se, por favor. Preste bastante atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Jó está meditando sobre a vida humana. A vida humana para muitas pessoas é um mistério. Há teorias divergentes acerca da formação da vida. Você deve se lembrar agora das coisas que você já estudou nas carteiras das salas de aula. Teorias como a teoria de que o homem é fruto de uma evolução, que foi evoluindo de uma espécie para outra, até chegar no que é hoje. É aquela famosa teoria de que o homem veio do macaco. Essa teoria não está de acordo com a palavra de Deus. O homem não veio do macaco, e nem muito menos foi feito pelo diabo. Quem foi feito por Deus? Todos. Não apenas o primeiro homem da terra, não só o Adão, mas todos. O Jó está dizendo: o Espírito de Deus me fez. Diga: eu fui feito por Deus. E se tiver alguém do seu lado, diga para ele: você também foi feito por Deus. Aliás, para essa pessoa ficar mais animadinha, para levantar a moral dela, diga para ela assim: você é a obra-prima de Deus. Eita, que um elogio desse essa hora, hein? Levantou tua moral, né?
Mas é verdade. Deus, quando fez o ser humano, Deus olhou o que ele havia feito e Deus viu que era muito bom. Então Deus ficou orgulhoso da sua obra, da sua criação. O ser humano é a obra-prima da criação de Deus. E aí não importa, gente, se é homem ou mulher. Não importa se é branco ou negro, se é rico ou pobre, se é uma pessoa de muita cultura e estudo, ou se é uma pessoa simples e analfabeta, não importa. Todos os seres humanos foram feitos pelo Espírito de Deus. E o Jó continua dizendo, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quando Deus fez o homem, como é que foi? Deus fez o homem a partir do pó da terra, aí Deus juntou o barro, Deus amassou o barro, Deus formou o barro, até fazer um corpo. Depois de Deus fazer um corpo, Deus viu que aquele corpo estava bom, mas não tinha vida. Então o que Deus faz? Ele assopra nos narizes, aqui nas narinas humanas, e o homem, que era só um corpo, passa a ser alma vivente. Então o que o Jó está falando está completamente de acordo com o livro do Gênesis, com a criação. Agora, Deus fez o homem, sim, mas para quê? Você sabe para que você foi criado? Você sabe por que Deus criou os seres humanos da terra? Porque Deus já tinha anjos. Quando Deus fez o homem, Deus já tinha os anjos. Os arcanjos, querubins, serafins, toda a classe angelical já existia. Para que Deus ia criar o homem? Qual era a necessidade de Deus criar o homem? Qual foi o objetivo de Deus em criar o homem? Deus tinha um propósito. Deus fez o homem para que o seu espírito habitasse dentro de cada pessoa. Nós fomos criados com um objetivo: sermos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo. É por isso que Deus, quando fez o ser humano, Deus fez o homem, o ser humano, em 3 esferas. Todo ser humano, ele tem 3 esferas: espírito, alma e corpo. O corpo é só a embalagem, é o menos importante. A alma é a tua essência, teus pensamentos, teus sentimentos, tuas vontades, tuas emoções, isso tudo aí é a alma. Mas o que é o espírito humano? O espírito humano é aquilo que nos conecta com Deus. Deus se comunica conosco não por meio do corpo, não por meio da alma, mas sim por meio do Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a finalidade de Deus criar o homem foi para morar dentro desse ser humano. Muito bem, quando Deus criou o homem com esse propósito, Deus o colocou no jardim. Ali no jardim o homem começou a viver. Depois Deus cria a mulher, que também vai viver com o homem no mesmo propósito, de ser o templo do Espírito Santo, e tudo ia muito bem, até que o pecado entra. Deus não foi pego de surpresa, gente. Deus já sabia tudo o que iria acontecer. Deus já sabia que o diabo, quando visse o homem e a mulher na terra, ele não ia querer que Deus habitasse no ser humano. Deus já sabia que o diabo iria tentar com todas as forças invadir esta casa, este templo que é o corpo. E por meio do pecado o diabo conseguiu fazer isso. No momento em que o homem e a mulher foram tentados e sucumbiram à tentação, o pecado entra. E quando o pecado entra, Deus já não pode mais habitar no ser humano. Veja você, Deus fez o homem com o propósito de habitar dentro dele, mas agora Deus não pode mais habitar, porque o homem pecou. E o pecado, infelizmente, impede Deus de cumprir o seu plano de morar no ser humano. Um dos profetas de Deus, que foi o Isaías,
explicou um pouco sobre isso. Vá comigo, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías explicou que o pecado, ele tem um poder muito negativo, o poder de nos separar de Deus. Você não pode achar que o pecado é uma coisa simples, que todo mundo peca, que não tem problema, que é assim mesmo. Você não pode se conformar com o pecado. Você tem que lutar contra o pecado, você tem que rejeitar o pecado, porque é o pecado que te impede de ter o Espírito Santo dentro de você. Às vezes alguém me pergunta assim: pastor, o que falta para eu receber o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo não mora em mim? A explicação bíblica é essa aqui. Claro que podem existir outros fatores, mas a principal razão está aqui, ó. Isaías capítulo 59. Eu ia ler o versículo 2, mas vou ler o 1 também, só para você entender um pouco mais. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que Isaías está explicando é que não é que Deus não quer ouvir o ser humano, não é que Deus não quer atender, ajudar, abençoar o ser humano. O prazer de Deus sempre foi atender o seu povo. O prazer de Deus sempre foi estar perto. Deus sempre quis se comunicar, se relacionar com o ser humano. Sempre foi assim. Quando Deus fez o homem e o colocou no jardim, e o homem ainda não tinha pecado, diz a palavra que todos os dias, na viração do dia, o Senhor visitava o homem. O que isso prova? Que Deus sempre quis um relacionamento conosco. Mas a partir do momento que o homem pecou, esse relacionamento com Deus foi interrompido. Então não é que Deus não queira te atender, não é que Deus não goste de você, não é que Deus não está nem aí para você. Tem gente que tem esse pensamento, né? Ah, Deus não gosta de mim, ah, Deus não está nem aí para mim, Deus não se importa comigo. Eu posso garantir para você, Deus te ama, Deus se importa com você, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, mas o pecado que está em você afasta Deus de perto de ti. Quem está me entendendo até aqui? Então o problema é esse. Deus quer ajudar o homem, Deus quer morar no homem, Deus quer colocar o seu espírito dentro de cada pessoa, mas não pode por causa do pecado. Então Deus, olhando para a terra e vendo que o homem agora está completamente contaminado pelo pecado, Deus não desiste do seu plano. Dá uma glória a Deus por isso, gente. Diga: Deus não desistiu do seu plano de colocar o Espírito Santo dentro de mim. Deus não desistiu desse plano. Deus poderia olhar para a gente e dizer assim: bando de pecadores perdidos, eu não vou perder meu tempo com vocês. Mas Deus não é assim. Quando Deus olha para a gente, Ele diz: eu vou até as últimas consequências para salvar essa pessoa, para resgatar essa pessoa, para transformar esta pessoa. Então o que Deus fez? Deus planejou o seguinte: já que o ser humano está cheio de pecado, e o pecado me impede de entrar neles, então o jeito é eu limpá-los, lavá-los de todos os pecados. Porque uma vez que eles forem lavados, o pecado que está neles e nos separa, não vai mais existir. Aí olha o que Deus falou aqui pela boca do profeta Ezequiel. Você está em Isaías, avança um pouco mais. Você vai passar Jeremias, Lamentações, você vai chegar em Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, ele expressa aqui uma promessa de Deus para resolver o problema do pecado, e eliminar a separação que nos impedia
de estar na presença de Deus, de ter o Espírito de Deus habitando em nós. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Preste atenção. Deus está prometendo que vai purificar as pessoas. De que forma? Espalhando água pura sobre elas. Ora, que água pura é essa que purifica desse jeito? De que água que Deus está falando que nós vamos receber desta água e esta água vai nos purificar dos pecados? À luz da palavra de Deus, qual é a água que purifica a gente dos pecados? Qual é? É o batismo. O batismo é feito aonde? Nas águas. E qual é a finalidade do batismo nas águas? Purificar a pessoa dos seus pecados. Tem gente que tem medo de batizar, mas é um medo bobo. É um medo desnecessário. Porque que mal que o batismo pode te fazer? Tem gente que até gosta de vir na igreja, mas se falar de batismo para ela, ela fica até aborrecida. Parece até que a gente está lhe ofendendo. Escute, o batismo ele tem uma finalidade: te purificar dos pecados que você tem. É só coisa boa para você. É só vantagem, você só tem a ganhar. Se você que está aqui não é batizado nas águas, conselho que eu te dou, decida hoje. Decida hoje, pegue a ficha, preencha e diga: eu quero batizar o mais rápido possível. Imagina, vou perder a oportunidade de me purificar dos meus pecados? Imagina uma pessoa com 30 anos. 30 anos de pecados acumulados. E uma pessoa com 40, com 50, com 60, todos esses anos de vida acumulando pecado, pecado, pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado, e uma só vez você vai batizar nas águas e todos os teus pecados serão apagados. Não é bênção? Pois é, o diabo está te cegando a tal ponto que você não está enxergando a bênção que Deus está colocando diante de você. Deus prometeu aqui: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós, olha aí, igreja, e porei aonde? Dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Não foi essa a vontade de Deus desde o início? Colocar dentro do ser humano o seu espírito? Pois agora Deus está usando a boca do profeta para dizer: eu vou espalhar água pura sobre vocês, eu vou lavar vocês com uma água purificadora. E depois que vocês forem lavados com essa água purificadora, aí eu vou transformá-los de dentro para fora. Eu vou tirar de vocês esse coração de pedra. Eu vou colocar um coração de carne. Eu vou colocar dentro de vocês um espírito novo, um sentimento novo, um comportamento novo, uma atitude nova. E quando você estiver com uma vida diferente, aí o meu Espírito Santo virá morar dentro de cada um de vocês, porque foi para isso que vocês foram criados. Muito bem, Deus então anunciou pela boca do profeta, o profeta Ezequiel. Só que 600 anos se passaram e nada dessa promessa se cumpriu. 600 anos. Depois de 600 anos de espera, aí Deus finalmente levanta um profeta que vem para cumprir a profecia de Ezequiel. E eu quero que você agora venha comigo até o evangelho relatado por Mateus. E eu quero que você faça o link entre Ezequiel 36 e Mateus capítulo 3. Porque o que você vai ler em Mateus capítulo 3
é o cumprimento da profecia de Ezequiel 36, 600 anos depois. Eu digo uma coisa para você, o tempo pode até passar, mas Deus não se esquece daquilo que prometeu. Quem crê, levanta a mão e dá glória. E deixa eu aproveitar para te dizer uma coisa aqui, fugindo do assunto. Eu não sei o que você está esperando de Deus, e nem sei há quanto tempo você está esperando algo da parte de Deus, mas o Espírito Santo me manda te dizer que acalme o teu coração, porque o que Deus te prometeu, Ele não esqueceu não. Ele falou que vai fazer e Ele fará. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho de homem para se arrepender. Tudo que Ele te prometeu, no tempo determinado por Ele, vai se cumprir, e quando se cumprir, você vai glorificar o nome do Senhor, e vai dizer: Deus é fiel, Deus falou que ia fazer e Deus fez. Deus é bom, Deus é poderoso, aleluia. Deixa o tempo passar, deixa a hora de Deus chegar. Às vezes parece que está demorando, mas é porque Deus não trabalha com o nosso tempo. Sabe isso aqui, ó? Deus não usa relógio, calendário, cronograma. Deus não olha. Deus não trabalha assim. Deus sabe o tempo certo de acordo com a vontade dEle. Pode até passar o tempo aqui para a gente na terra, mas para Deus tudo já está determinado. Quando o tempo determinado chegou, aí Deus levanta um profeta diferente, um profeta, para alguns até um esquisitão. Olha só a aparência desse profeta. Versículo 4. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Era um esquisitão ou não era? Você consegue imaginar uma pessoa com esse perfil? Pois é, e esse homem aí começa a pregar. A pregação desse homem também era estranha. A postura desse homem também era estranha. Porque quem quer falar com o povo, vai onde o povo está. É ou não é? É. Quem quer falar com as multidões, vai aonde as multidões estão. Só que esse homem não vai atrás das multidões. Ele vai para o deserto. Extremamente oposto. Olha aqui, capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando aonde? No deserto da Judéia. Ora, mas se ele vai pregar, como é que ele vai pregar no deserto? Quem é que está no deserto? Não faz sentido. Mas ele está pregando no deserto por ordem de Deus. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E resumindo para você, quem é esse pregador? Esse pregador é João Batista. Diga: João Batista. O nome dele é João. Mas para diferenciar esse João de outro João, que é o apóstolo, o Evangelho chama ele de João o Batista. Por quê Batista? Porque batizava. Depois o nome Batista virou até sobrenome, né? Hoje em dia é sobrenome. Mas esse João, o Batista, é para identificar que era o João, filho de Zacarias, o sacerdote, de Isabel, o profeta enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. E o que João Batista pregava? Uma única mensagem. Uma única mensagem. Todos os dias ele pregava a mesma mensagem. Ele dizia para o povo: se arrependam, porque o reino dos céus é chegado. Aí as pessoas vinham para ver aquele profeta esquisitão pregando no meio do deserto, e ele dizia: vocês estão arrependidos? Então produzam fruto digno de arrependimento. Mostrem para Deus que vocês estão arrependidos. E o povo dizia: o que a gente tem que fazer para mostrar que nós estamos arrependidos? Aí João dizia: entra comigo aqui na água, que eu vou batizar vocês, e Deus vai purificá-los dos seus pecados. Exatamente como tinha profetizado Ezequiel. E aí aquela multidão que vinha para ouvir a pregação do João Batista, entrava na água. Ninguém vinha preparado para batizar, você está entendendo isso?
As pessoas iam lá só para ouvir uma pregação. E de repente o pregador dizia: vocês têm que ouvir a palavra e acreditar, e mostrar para Deus que vocês estão arrependidos. E como é que vocês vão mostrar que estão arrependidos? Batizando. O povo batizava, voltava para casa pingando de água, mas todo mundo batizava. E quando João batizava aquelas pessoas, ele dizia: ó, acabou aqui não, viu? Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim, não vai demorar muito, depois de mim está chegando um outro aí, que é tão maior do que eu, é tão mais poderoso do que eu perto dele eu não sou digno nem de me abaixar para desatar as correias das suas sandálias. Esse que virá depois de mim, ele vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Eu vim para lavar vocês com água através do batismo, mas esse que vem depois de mim vai colocar o Espírito de Deus morando dentro de vocês. Perseverem, perseverem, fiquem firmes, aguardem. E o povo ficava curioso e perguntava para o profeta João Batista: mas quem é esse homem? Cadê ele? E o João dizia: eu não sei, eu também não sei quem é, eu também estou esperando. Mas João, como é que você vai saber que é ele? Ah, é porque aquele que me mandou pregar me disse uma coisa. Aquele que me mandou pregar me disse assim: João, um dia você vai estar pregando, um dia você vai estar batizando, e você vai ver o meu Espírito descendo sobre uma pessoa. Aquele sobre quem você vê descer o meu Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o sinal, João. Fica atento. Vai pregando aí, vai batizando, porque vai chegar um dia que isso vai acontecer. Então esse era o sinal que João esperava. Sabe o que eu imagino? Eu imagino que todo dia João chamava o povo e dizia: vem cá, raça de víbora, que eu vou te batizar. Vem cá, seus pecadores, que eu vou batizá-los. Aí ele batizava o povo e dava uma olhadinha assim, para ver se acontecia alguma coisa. Não aconteceu nada não. Ó, fica perseverando aí, hein? Depois de mim vem um outro que é maior do que eu. Aí ele batizava mais um e dizia a mesma coisa. Não acontecia nada, ele dizia para a pessoa: fica perseverando aí, depois de mim vem outro maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. Isso ele ia repetindo centenas de vezes. Você faz ideia de quantas pessoas o João deve ter batizado? Eu garanto para você que esse João deve ter batizado centenas de pessoas, ou talvez milhares de pessoas. Mas teve um dia que João estava lá batizando, e ele viu chegar um homem, e esse homem chegou quietinho na dele, ficou na fila, com qualquer outra pessoa. A fila andava, ele andava, a fila andava, ele andava. Aí chegou a vez dele. Quando João olhou nos olhos daquele homem, ele arrepiou todinho. João olhou para aquele homem, e ele sentiu, por meio do Espírito Santo, que ele estava diante do homem mais santo da terra. João olhou para esse homem chamado Yeshua. Quem sabe o nome Yeshua, o que significa? Jesus. Jesus é a forma como nós falamos, né? A forma como eles falam lá em Israel é Yeshua. E quando João viu Yeshua, Jesus, ele disse para ele assim: o que você está fazendo aqui? Um homem santo que nem você. Eu é que tinha que ser batizado por ti, e não você por mim. Eu não vou te batizar, não posso. Você não tem pecado para lavar. E Jesus, sabendo que João era profeta e tinha identificado que ele é santo, Jesus explica: ô João, você está certo, eu não tenho pecado mesmo não, mas me convém cumprir toda a justiça de Deus. Igreja de Cristo, preste atenção numa coisa. Quem aqui acredita que Jesus não tinha nenhum pecado? Levanta a mão. Não tinha. Mas o que teria acontecido se Jesus não tivesse batizado naquele dia com João Batista? Sabe o que teria acontecido? Ele teria cometido seu primeiro pecado. O primeiro pecado de Jesus teria sido
desobedecer à justiça de Deus. A justiça de Deus determina que toda pessoa seja batizada. Então Jesus fala: João, me convém que você me batize, porque eu tenho que cumprir a justiça do meu Pai. Aí o João, com muita relutância, batizou Jesus. E isso aqui eu quero ler. Você está com a Bíblia aberta aí em Mateus 3? Veja só o versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu que careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, quem tem caneta, por favor, escreva do lado de batizado, imergido. E sendo Jesus imergido, batizado, saiu logo da água. É meio óbvio isso, mas tem que dizer. Se ele saiu da água, é porque ele estava onde? Dentro da água. Desculpa a minha sinceridade, mas você que disse que foi batizado, você estava dentro da água ou fora da água? Ah, pastor, eu estava fora da água, eu estava no braço da minha mãe, e o padre veio e só jogou um pouquinho de água na minha cabeça. Você acredita mesmo que você foi batizado? Você fora da água, não existe batismo com a pessoa fora da água. A pessoa tem que estar dentro da água para ser batizada, porque o batismo é imersão. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando João Batista batizou Jesus, e tirou Jesus da água, e ele viu o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba, o João se lembrou na hora: aquele que me mandou batizar disse: sobre aquele que você ver repousar o Espírito, esse é o que batiza, esse é o que batiza. Olha lá, o Espírito está descendo, olha lá, vamos ver sobre quem que o Espírito Santo vai pousar. E quando aquela pomba, representando o Espírito Santo, pousou sobre Jesus, João teve certeza: é Ele, é Ele. Aí João, eufórico, animado, começa a dizer para todo mundo: é Ele, gente, é Ele, aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. Eu não disse, depois de mim viria outro maior do que eu, é Ele. E todo mundo começou a olhar para Jesus. E quem era Jesus até então? O carpinteiro de Nazaré. Até então Jesus não era ninguém, não era conhecido, nunca tinha feito um milagre. Mas João garante: esse homem que vocês estão vendo não é um homem comum, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Esse homem vai colocar o Espírito de Deus dentro de vocês. Só que depois de João batizar Jesus, Jesus vai se isolar no deserto por 40 dias. 40 dias de total isolamento. Lá ele vai ser tentado pelo diabo, você conhece a palavra. E depois que Jesus volta desses 40 dias de tentação no deserto, ele começa o seu ministério. Quanto tempo leva o ministério de Jesus? Alguém sabe quanto tempo levou? 3 anos e meio. Agora atenta para um detalhe interessante. Nesses 3 anos e meio, Jesus fez de tudo que você imaginar. Ele abriu os olhos do cego, ele fez o surdo ouvir, ele fez o paralítico levantar e andar, ele purificou o leproso, ele curou o fluxo de sangue de uma mulher que sofria 12 anos, ele fez uma mulher que tinha a coluna toda travada endireitar na mesma hora, ele fez um homem que tinha a mão mirrada endireitar a mão na mesma hora, ele fez o pão se multiplicar para uma multidão inteira comer, ele caminhou por cima das águas, ele fez moeda aparecer na boca de peixe, ele fez maravilhas extraordinárias, até morto ele ressuscitou. Sabe qual foi a única coisa que Jesus não fez naqueles 3 anos e meio de ministério? Quer saber? Ele não fez
a única coisa que João Batista disse que ele faria. O que foi mesmo que João Batista disse que ele faria? Lembra? Esqueceu? Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Qual foi a única coisa que Jesus não fez em 3 anos e meio de ministério? Ele não batizou ninguém com Espírito Santo e com fogo. Ninguém. Nenhuma única pessoa. Não é interessante? João Batista, quando anunciou Jesus, ele não falou assim: depois de mim vem um aí, que vai abrir os olhos dos cegos. Ele não disse isso. Ele não falou: depois de mim virá um aí que vai endireitar a coluna torta. Ele vai andar sobre as águas, ele vai multiplicar o pão. Ele não falou nada disso. A única coisa que João Batista falou é: depois de mim virá um outro que vai batizá-los com o Espírito Santo. Mas isso aí Jesus não fez. Por quê? Por quê? A resposta é a mesma que eu dei a você quando eu estava lendo lá no Antigo Testamento. Porque é que Deus não pode colocar o seu Espírito morando dentro do homem? Por quê? Isaías explicou por quê. Por causa do pecado. Por que que Jesus não batizou ninguém com Espírito Santo e com fogo? Porque as pessoas ainda estavam com pecado. E antes de colocar o Espírito Santo para morar dentro do ser humano, primeiro Jesus tinha que resolver o problema do pecado. E como que Jesus resolveu o problema do pecado? Ele tomou o pecado de todos nós e levou sobre si na cruz do Calvário. Aquele que é santo, aquele que nunca pecou, se fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Jesus, com seu sacrifício, resolveu o problema do pecado. Ele morreu, gente, sem nunca pecar, mas morreu como o pior dos pecadores. Teve a morte mais humilhante de todas, que é a morte de cruz. Foi contado entre pecadores, um bandido à sua esquerda, um bandido à sua direita, e ele no meio. Quem olhava de lá de baixo, apontava lá para cima e dizia: lá, 3 bandidos morrendo hoje. Ninguém fazia distinção de Jesus. Ele foi contado entre os malfeitores. Mas isso era propósito de Deus, porque antes de colocar o Espírito Santo no homem, Deus tinha que resolver o problema do pecado. E o problema do pecado foi resolvido graças ao sacrifício de Jesus. Eu quero que você abra comigo na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Não é evangelho não, é a primeira carta. É lá no final da Bíblia, perto do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 7. Diz assim: mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, glória! Quer dizer que graças ao sangue de Jesus, graças ao sacrifício de Jesus, os nossos pecados são apagados. Quem entendeu até aqui? Pois agora que Jesus já resolveu o problema do pecado, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois de Jesus ressuscitar ao terceiro dia, Ele aparece para algumas pessoas. E quando Ele aparece para algumas pessoas, diz o Evangelho que Ele reuniu cerca de 500 pessoas de uma só vez. E para essas 500 pessoas Jesus fez uma promessa. E eu quero que você vá me acompanhando nesta leitura. Lucas capítulo 24, versículo 49. Pastor, onde é que está escrito que foram 500 pessoas? Quem deu essa informação foi o apóstolo Paulo.
Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, o Paulo disse que tinha 500 pessoas nesse momento aqui. Lucas 24, 49, olha que Jesus falou para aquela multidão: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual que é a promessa que o Pai fez 600 anos antes, gente? Espalharei água pura sobre vós, e vos purificarei de todos os vossos pecados, de todas as vossas iniquidades. Que mais que Deus prometeu? E porei o meu Espírito dentro de vós. Essa é a promessa que está sendo esperada ansiosamente. Então Jesus diz para aquela multidão: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa já foi feita, e o tempo de cumprir a promessa chegou. O momento de cumprir a promessa chegou. Então o Senhor Jesus disse para aquele povo: olha, vocês só tem que esperar. Mais nada. Só esperar. É pedir demais? É só esperar. Mas ainda que pareça tão fácil, quem aqui reconhece que esperar é uma das coisas mais difíceis de fazer? Quem reconhece que esperar é uma coisa difícil? Se eu perguntar aqui, quem de vocês gosta de esperar? Ninguém levanta a mão. Ninguém gosta de esperar. Você ainda que tenha certeza que algo vai acontecer, você não gosta de esperar. Você tem certeza que o ônibus vai passar e vai parar ali naquele lugarzinho que você está sentado, que é a parada do ônibus. Mas você gosta de ficar lá esperando? Não. Você gosta de subir as escadas? Não. Mas você também não gosta de esperar o elevador. Quando você aperta o botão, o elevador está lá no 15º andar, você fala: ih, não vai chegar nunca. Ah, meu Deus do céu, que coisa mais demorada. Não é? Tua avó cozinhava no fogão a lenha, você usa o micro-ondas e demora muito para você. Você põe lá 2 minutos no micro-ondas, mas parece que está demorando. É que nós não gostamos de esperar. Tem gente que está esperando uma bênção da parte do Senhor, mas está aborrecido de tanto esperar. Ô pastor, o senhor está falando isso aí porque o senhor é casado, eu estou vendo a aliança no teu dedo, o senhor é casado, o senhor está feliz porque é casado, eu que estou solteiro, estou aqui esperando. Ô coisa ruim que é esperar, viu pastor? Jesus tinha que me arrumar logo uma varoa, Jesus tem que me arrumar logo um varão, porque eu estou aqui esperando, esperar é ruim demais. Ou talvez você diga: pastor, eu estou esperando para Deus me abrir as portas do trabalho, está difícil, cada mês novo que começa, igual esse mês que começou agora, os boletos chegam, as contas chegam, e eu estou aqui esperando, meu Deus, quando é que o senhor vai me abrir a porta? O que você está esperando? É difícil, né? O Salomão disse que a esperança demorada faz adoecer o coração. Mas eu quero te dizer com a autoridade da palavra de Deus: se você está esperando no Senhor, você não está perdendo o teu tempo. Continue esperando. Continue esperando, porque aquilo que há de vir, virá e não tardará. O que Deus tem para fazer na sua vida, Deus vai fazer. O problema é que a gente às vezes não aguenta esperar. Qual que foi a única coisa que Jesus pediu para aquelas 500 pessoas? Espera. Espera. A promessa do Pai vai se cumprir. E aí aquelas 500 pessoas começam a esperar, esperam. Só que Jesus não deu nenhuma dica, né? Jesus não falou assim: pessoal, vocês vão esperar tantos dias. Ele falou? Tantas semanas. Não. Ele só disse: esperem. E quando o tempo foi passando, aquelas 500 pessoas começaram a desanimar. Uma foi dizendo para a outra assim: olha, tudo bem que quem mandou esperar foi Jesus, só que eu tenho mais o que fazer, né? Eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho minhas coisas para fazer. E outra, ele prometeu, mas cadê? Cadê? Eu estou esperando já tem 2 dias, 3 dias, uma semana, 10 dias, 20 dias. Cadê a promessa? Cadê? Quer saber? Eu vou embora. Aí aquela multidão que era de 500
foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Sabe quantas pessoas que restaram? De 500, 120 pessoas. É lamentável dizer, nem todos vão perseverar. E eu agora quero falar sobre a volta de Jesus. Quem crê na volta de Jesus? Você sabe qual é o maior desafio para estar na volta de Jesus? É esperar o dia chegar. Porque tem gente que começa a vir na igreja cheio de fé, de ânimo, de alegria. Oh glória, Jesus voltará, eu vou estar com Jesus, eu vou andar nas ruas de ouro, eu vou cantar no coral celestial, eu vou morar nas mansões celestiais, não vejo a hora. Novo convertido. Um ano depois, aquela garra, aquela fé, já não é mais a mesma. 10 anos depois, aquela pessoa já começa até a não se empolgar mais. Tem gente que está com 20 anos de evangelho e ela já está fazendo planos para daqui 30 anos, porque ela nem tem mais na cabeça a ideia de que Jesus volta. O mais difícil é esperar. Aquela multidão de 500 pessoas baixou para 120, quer dizer que 380 pessoas perderam a maior experiência da sua vida, porque não foram capazes de esperar. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando uma pessoa que desistiu, faltando um dia. Quem acha que isso pode ter acontecido? Pode sim ou não? Todo dia alguém desistia. Talvez teve alguém que desistiu faltando um dia e não sabia. Fala para alguém do lado assim, falta tão pouco. Fala para ele, falta tão pouco. Você vai desistir agora? Faltando isso aqui para Jesus voltar, para a tua bênção chegar, para o milagre acontecer, você vai desistir agora? Não, não desista não. Aqueles que não desistiram, que perseveraram, receberam. Vá comigo agora em Atos capítulo 2 e eu vou encerrar aqui a mensagem. Versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, circula isso aqui, e de repente. O que seria esse de repente? De repente é o mesmo que dizer assim, sem aviso prévio, sem um sinal específico. Aquelas pessoas que foram para a igreja naquele dia, elas não tinham uma informação de alguma coisa especial, não tinham. Para aquelas pessoas era um dia como qualquer outro. Para aquelas pessoas, o dia de Pentecostes não estava marcado. É hoje. Não. Era um dia como qualquer outro. Mas está escrito aqui que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sabe o que aconteceu? Quando todo mundo estava dentro da igreja, reunido como nós estamos aqui, portas e janelas fechadas, não tinha de onde entrar vento, igual aqui agora. Pode olhar à tua volta aí, o que tem são máquinas de ar-condicionado, só para manter a temperatura agradável, mas não tem vento soprando aqui, não tem corrente de vento aqui. Mas a palavra diz que todos ouviram o som de vento, e ficaram um olhando para o outro. De onde que está vindo esse vento? Que vento que é esse? Eu estou ouvindo um som de vento. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Mas de onde está vindo? De onde que está vindo esse vento? Você está tudo fechado.
Aí de repente eles, além de ouvir o som do vento, eles começaram a ver como se fossem bolas de fogo que vinham do céu, e aquelas bolas de fogo pousavam sobre a cabeça de cada um daqueles crentes, e à medida em que aquelas bolas de fogo desciam sobre a cabeça das pessoas que estavam ali, eles começaram a falar numa língua estranha, que ninguém sabia qual era, nem o que significava, mas cada pessoa falava naquela língua, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu no dia de Pentecostes? A promessa do Pai se cumpriu, o Espírito Santo entrou naquelas pessoas, e veio não para fazer uma visita, veio para fazer morada. Eu quero que toda a igreja fique de pé, por favor. Esse dia aqui foi o primeiro. A partir desse dia, o Espírito Santo desceu na terra e nunca mais saiu, viu? Nunca mais saiu. O Espírito Santo ainda está na terra. E qual é o objetivo do Espírito Santo na terra? É fazer morada dentro de cada um de nós. Feche os seus olhos agora, por favor. Antes de você receber o Espírito Santo, você tem que resolver o problema do pecado, lembra? O que é que impede o Espírito Santo de morar no ser humano? É o pecado. Se não tirar o pecado, o Espírito Santo não pode habitar. Porque o Espírito Santo, como já diz o nome, é santo. Se você que está aqui ainda não resolveu o problema do pecado, você precisa resolver hoje. Pastor, como é que eu faço para resolver o problema do pecado? Me diga o que eu preciso fazer. Eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que pagar uma penitência. O que é que eu tenho que fazer para me livrar dos meus pecados? Não é nada disso. Você tem pecados, mas não há absolutamente nada que você possa fazer que te purifique do teu pecado. A única coisa que pode te purificar do teu pecado é aquilo que Jesus fez. Se você receber o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus em sua vida, se você receber a Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, então o sangue de Jesus te purificará de todo o pecado. Por isso eu quero fazer uma pergunta muito importante agora. Alguém aqui nesta igreja que quer receber hoje a Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador? Quantos querem? Levantem a mão bem alto. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero, pastor, receber Jesus como Senhor, como Salvador. Ou talvez você diga: pastor, eu quero voltar para Jesus. Quero voltar porque eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu acabei tropeçando na caminhada da fé, me afastei do Evangelho. Eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para a casa do Pai. Se aqui no nosso meio tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus, levante a sua mão agora bem alto junto com a minha. Tem alguém aqui que está afastado? Deixa eu falar com você que está me assistindo, ou que está me ouvindo pela rádio, me vendo pelo YouTube, me acompanhando pela TV, não sei de que forma que Deus está te tocando, te alcançando agora. Você precisa resolver o problema do pecado. E como eu disse, não há nada que você possa fazer que vai resolver esse problema. A única solução para o problema do pecado é o sacrifício de Jesus. Se você receber Jesus agora como teu único Senhor, como teu único Salvador, se você disser para Deus agora: eu te recebo, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador, então teu nome será escrito no livro da vida, e você vai entrar na cidade santa pelas portas. Se você está afastado da casa do Pai, você precisa voltar enquanto é tempo, hein? Você não pode desistir agora. Às vésperas da volta de Jesus, e você desviado, filho pródigo, filha pródiga, volta para a casa do Pai. Eu vou orar por você. Eu gostaria que você, aonde estivesse, parasse o que você está fazendo e orasse comigo.
Se você puder dobrar o joelho como eu vou fazer aqui, ótimo. Se não der para dobrar o joelho, não tem problema. Você pode só colocar a mão sobre o teu coração. De repente você está dirigindo e ouvindo no rádio do carro. Não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, ore comigo. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu vou pedir que quem está comigo aqui na Paz e Vida, sede em São Luís do Maranhão, estenda a mão aqui na direção do altar. E ore por essas vidas que estão sendo alcançadas à distância. Você que está orando comigo, aí onde quer que esteja, diga assim: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra, e eu quero que o Espírito Santo venha e faça morada dentro de mim. Mas eu reconheço que dentro de mim existe pecado. Não tem como o Espírito Santo, que é santo, habitar em um corpo onde há pecado. Por isso, eu recebo agora o sacrifício redentor de Cristo, o sangue que me purifica de todo pecado. E eu te peço, apaga as minhas iniquidades, escreve o meu nome no livro da vida, me fortalece e me ajuda a permanecer até o fim na Tua presença, em nome de Jesus. Deixa que eu vou orar por você agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a vontade do Senhor desde o início, quando o Senhor formou o homem, foi colocar o Teu Espírito dentro de nós. Mas o pecado impediu que isso acontecesse. Então o Senhor enviou o Seu único Filho para pagar o preço pelo nosso pecado e nos tornar aptos para receber o Teu Espírito Santo. Agora, meu Deus, à distância, pelo rádio, pela TV, pela internet, há pessoas entregando a vida ao Senhor, te recebendo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu peço que o Senhor perdoe os pecados que esta pessoa cometeu. Por piores que sejam os pecados que esta pessoa cometeu, perdoa, Senhor. Apaga as iniquidades desta pessoa, escreve o nome dele, escreve o nome dela no livro da vida. Se há alguém orando comigo que estava afastado da casa do Pai, que a partir deste momento, que esta pessoa venha se levantar espiritualmente, recomeçar a caminhada da fé e permanecer até o fim na Tua presença, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus.